Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência Física. E eu convidei a influencer Leila Donária, que é mãe de uma criança com deficiência, para conversar com a gente sobre os desafios da maternidade atípica e para orientar também quais são os caminhos para incluir as pessoas com deficiência na sociedade, colocando em prática as melhores formas para que elas sejam aceitas, respeitadas e possam ter uma vida com toda a dignidade e qualidade que merecem. Tudo bem, Leila? Boa tarde. Boa tarde. Que prazer te receber. Prazer é meu, obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aí, viu, minha Prazer, linda? um prazer, obrigada mesmo. Ô, Leila, você tem um menino ou menina? Menino, o Gabinho. O Gabinho. Gabinho. Que idade? Isso, 5 anos. Qual que é a deficiência do Gabinho? O Gabinho, ele tem uma síndrome raríssima, Fernanda. O Gabinho, ele nasceu, nós não sabíamos de nada na gestação. E aí, só depois do nascimento, nós fomos descobrindo aos poucos. E ele teve uma crânioestenose, ele tem muitas alterações neurológicas, ele tem uma deficiência física e mental. E hoje o Gabinho tem 5 anos. O diagnóstico dele mesmo, final, saiu ano passado. É uma síndrome, mas é tão rara que se chama defeito do gene NFA. Então, existem pouquíssimos casos no mundo. Olha, esse é o Gabinho, gente. Que vocês estão vendo. Gente, ele tá de suspensório. Vê se eu aguento uma coisa dessa. Ai, que coisa mais linda, Leila. Ele é 5 aninhos. 5 aninhos. Você tem outros filhos? Eu tenho, mas uma menina que eu adotei há 1 ano, mais ou menos. Ela chegou faz 1 aninho. Que lindo. Ela tem 10 anos É uma mãe atípica mesmo, Sou, né? tudo diferente. Você Que sabe legal. que a gente não programou nada disso, eu e meu marido. E eu digo que eu tenho muito orgulho da família diferente que eu tô construindo. Que legal. Enfim, e hoje eu mostro isso nas redes sociais. Que é muito importante a gente mostrar que ser diferente é normal. Quem normalizou tudo isso, né, Fernanda? Esse padrão. Quem criou esse padrão, não é verdade? Exatamente. A gente tem que questionar isso, né, a todo tempo. Agora, Leila, com relação à acessibilidade, como é que você vê a acessibilidade? A acessibilidade ainda é um problema estrutural muito complexo. Acho que a grande questão da acessibilidade, do preconceito, do capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, é que às vezes as pessoas acham que o assunto não é com elas, entendem? Tipo, será que precisa mesmo de acessibilidade? Fernanda, hoje, 24% da população brasileira tem deficiência física ou mental. É um número alto, né? Altíssimo. 24%. Você enxerga essas pessoas? Você enxerga 1/4 das pessoas que você convive, ou quando você vai no shopping, 1/4 dessas pessoas, você enxerga essas pessoas com deficiência? Ainda não. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes não saem de casa por preconceito, por falta de acessibilidade. Em restaurantes que não são acessíveis, como que a gente vai levar os nossos filhos, né? Ou as pessoas já adultas com deficiência? Então, é importante a gente voltar a esse olhar. A sociedade precisa entender que esse assunto é, sim, com todo mundo. Com certeza. Agora, o Gabinho não anda. O Gabinho anda. O Gabinho não fala. O Gabinho, tá. ele tem algumas limitações ainda para andar, mas ele já anda sozinho. E, assim, foi uma conquista. Ele começou a andar com uns 2 anos e pouquinho. Foi uma super conquista. Que legal. Eu sempre costumo dizer nas redes sociais que a gente comemora tudo muito, né? Porque a gente entende que cada conquista, ela deve ser celebrada. E hoje a pergunta que eu mais recebo é: o Gabinho não vai falar? E daí o que eu respondo, Fernanda, ele fala. Ele não fala com a voz, como nós. Mas existem muitas outras maneiras de se comunicar. Ele fala com os olhos, ele fala com gestos. E assim, a fala, lógico, é uma coisa esperada. Claro que a gente faz fono, a gente dá tudo que ele precisa para ele falar. Mas, se ele não vier a ter a fala vocalizada, ele fala de outras maneiras. E o que eu quero pro Gabinho? Eu quero que ele seja feliz, independente da fala, independente do que ele vai ser. Eu costumo olhar sempre as potencialidades dele. Ele não as incapacidades. Porque todo mundo é incapaz de alguma coisa. Com certeza. Ninguém sabe, é expert em tudo. Exatamente. Né? Sabe fazer tudo. Exato. Agora, Leila, existe uma deficiência que seja mais ou menos prejudicada por conta da acessibilidade?
Com certeza. As pessoas que usam, por exemplo, cadeira de rodas, elas precisam de lugares acessíveis. E aí, muitas vezes, a gente se depara com locais que são cheios de escadas, que não são realmente preparados para essas pessoas. Escolas, por exemplo, Fernanda, eu costumo dizer para as mães que me acompanham que às vezes ela não tem um filho que precisa de uma cadeira de roda, mas se aquela escola não é aberta a receber essas crianças, os seus filhos, eles não vão conviver com o diferente. Então, esse é um problema seu também. Questionar os lugares. Por que esse lugar não é acessível? Mesmo você não tendo um filho com deficiência, né? Exatamente. É a empatia, porque você ser empático é isso, é você se importar com os outros também. Com é certeza. acessível para mim, mas e para as outras pessoas? Como que funciona? Né? Então, eu costumo sempre falar isso. Pergunte, reclame, né? Como se fosse para alguém da sua família. E você tem toda a razão, porque se as crianças que não têm deficiência física convivem na escola com crianças que têm, isso para elas é natural. Exato. Né? Se encontra no shopping, né? Não fica aquela coisa horrorizada. Nossa! Nossa, que diferente. Exatamente. E aí, você sabe que eu sempre falo o seguinte, as mães e os pais, às vezes, se incomodam com a curiosidade das crianças. Deixa a criança perguntar. Responda para a criança e sane essa curiosidade para que isso não se torne um preconceito. E ela olha exatamente assim, né? Nossa, ele é diferente, meu pai não deixou nem eu perguntar o que ele tem, então é um negócio muito errado. É um negócio muito estranho. Isso, gente, não que a Leila tá falando. É bem assim que acontece. Ô, Leila, conta um pouco pra gente, como é que foi você descobrir a doença do Gabinho? Olha, Fernanda, o começo, a aceitação, que a gente costuma dizer, ela é difícil. Porque você sempre idealiza um filho, né? Então, eu estava esperando o meu filho ideal. E o filho ideal, ele nunca nasce. O que nasce é o nosso filho real. E o meu filho real nasceu com uma deficiência. Então, eu acredito que para aceitar, é preciso um autoconhecimento, é preciso você entender de muitas coisas. E eu fui entendendo ao longo do meu caminho. Só que o Gabinho passou por uma cirurgia muito grande com 5 meses. Nossa. E aí, sabe a sensação de perda, de quase morte? E aí eu falei, não, eu vou aceitar o meu filho do jeito que ele for. E eu vou viver feliz se ele estiver aqui. Porque se ele não tiver, aí sim, isso vai ser um problema. E aí, como eu fiz um trato com Deus e como Deus deixou o Gabinho, eu falei, não, a partir de agora, esse é o meu filho e eu vou olhar as potencialidades dele, não as suas incapacidades. E aí veio a minha aceitação. Mas não é simples, não é fácil. Eu costumo dizer para as mães que têm crianças atípicas que se você não está conseguindo aceitar por alguma questão, por alguma normatização, por algum padrão que a sociedade impõe, procure ajuda. É importante. É importante que a aceitação ela venha genuinamente, Fernanda. E como é que você trabalha essa questão da qualidade de vida do Gabinho, Leila? Olha, a gente, assim, oferece para o Gabinho o que a gente pode para melhorar sempre a qualidade de vida dele. Então, hoje ele faz terapias, ele vai para a escolinha para socializar, principalmente. Então, assim, a gente pensa muito em uma boa funcionalidade, numa boa qualidade de vida, dando para ele tudo o que ele precisa. Ele se alimenta pela boca, mas existem algumas restrições, por exemplo, com comida, existem algumas restrições de cuidados. Então, ele é uma criança que precisa de supervisão 24 horas. Então, assim, a gente oferece tudo para melhorar sempre a qualidade de vida. E você trabalha fora, Leila? Eu larguei tudo recentemente. Eu terminei um doutorado em fisioterapia respiratória, eu dava aula em universidade. Eu larguei tudo para cuidar dele. Logo depois veio a minha filha e daí eu comecei a falar sobre preconceito no Instagram. Começou a dar certo e hoje eu trabalho com rede social. Que legal. Pois e é bom porque dá para você trabalhar de casa, Exatamente. né? E ficar supervisionando o Gabinho. Exatamente. Agora, as pessoas da própria família, às vezes, também não têm jeito, ficam sem graça, quando é dentro da família, né? Como que eles devem agir nesses casos? Eu sempre digo que com a verdade. Então, os pais, primeiro que os pais não podem esconder da família ou das pessoas que têm um filho com deficiência. E explicar e
assim, conversar, Fernanda. Olha, o Gabinho, ele tem que ser tratado assim, ou ele tem que ser, enfim, o meu filho tem essas particularidades. E aceitar realmente que a criança é diferente, mas não é porque a criança é diferente que ela não vai ter uma vida feliz. Todo mundo tem alguma diferença em alguns aspectos, Com né? certeza. Eu costumo dizer para as crianças que perguntam sobre as diferenças do Gabinho: o seu cabelo é igual ao cabelo do seu amigo? O seu amigo não usa óculos? Ele não é diferente de você? Então o Gabinho baba. O Gabinho baba porque ele é diferente de você. O Gabinho é assim porque ele é diferente de você. O Gabinho usa aparelho porque ele é diferente de você. Ele usa aparelho Auditivo. auditivo. Usa. E essa é uma das grandes perguntas, né, das crianças. E aí eu falo assim, tem gente que usa óculos para enxergar melhor. O Gabinho usa aparelho para ouvir melhor. Então eu acho que falar a verdade sempre, não esconder. Então eu costumo dizer que se eu chego em algum lugar com ele e as pessoas estão nos olhando, eu falo, ó, porque a gente é lindo, filho, né? Ah, que fofa, Eu gente. Olha que eu acho exemplo. que é muito de como você olha também, Com né? certeza. Porque se você achar que todo mundo tá te olhando porque ele é diferente, porque existe o preconceito, existe, infelizmente existe. Mas vamos também olhar a coisa por um outro lado, por um lado mais leve. É isso que eu tento levar. Você já passou por alguma situação de preconceito? Que Sim. você ficou sem graça, Sim. ficou brava, enfim? Olha, algumas já. Assim, eu acho que a situação de maior preconceito, e às vezes não é por maldade. Na maioria das vezes não é por maldade, é por falta de informação. Por isso que hoje eu falo no Instagram. Porque é falta de informação. É justamente essa. Filho não pergunta, ou tipo, cala a boca, uma criança virar pra mim e falar, tia, por que ele baba? Filho, cala a boca. Já menino, ouvi. não faz essa pergunta. Isso, não pode, não chega perto. Então, esse tipo de preconceito, eu já sofri muito, ainda sofro, dos pais de crianças que são curiosas, né? É porque são ignorantes. Ignorantes no sentido de de informação, de não entender mesmo, de não saber como lidar com aquilo, né? A melhor maneira, Fernanda, para lidar com isso é você chegar, licença, meu filho, pode se aproximar do seu filho? Claro que ele pode. Vamos conversar? O que o seu filho tem? Mas não com ar de curiosidade, com ar de aproximação mesmo. Sim. Eu quero estar perto, eu quero entender, eu quero exatamente acolher, eu quero ser empático, eu quero ser afetuoso. Eu acho que esse é o caminho, a empatia e o afeto. Olha, fica aí um tapa na cara da sociedade aí, para a gente acordar, um chacoalhão aqui da Leila, para a gente acordar e sermos melhores em 2021. Na verdade, começar a partir de agora, gente, sermos mais empáticos, é o que ela falou, mesmo a gente não tendo na nossa família ninguém com deficiência física, pensar um pouco nos que tem, nas famílias que tem, né, Leila? Exatamente. Quero deixar meu Instagram para quem quiser continuar esse papo lá comigo. Isso, olha, coloca lá Leila Donária, fala com ela lá, tem muito conteúdo bacana. Você sempre está postando lá as coisas, todo né, dia, Leila? todo Que legal, dia. E ajudando o pessoal. Parabéns, viu, minha linda? Obrigada. Pela mãe que você é, um exemplo de mãe, uma mãe atípica, muito linda, muito carinhosa e que luta pelos seus, né? Pelo meu e pelos outros. outros. Isso que é legal, né? Para Exatamente. conscientizar. Muito legal. Obrigada, Parabéns, viu? Um Fernanda. Feliz Natal, feliz 2021. E o Ver Mais está de portas abertas para você, tá? Obrigada. A hora que quiser trazer o Gabinho também, pode trazer. Nós faz uma bagunça aqui. A gente faz bagunça junto. Vamos falar de adoção também, então. Boa! Vamos boa. falar. Eu sou filha adotiva e tenho uma filha por adoção. Jura? Juro. Ah, então fica para a próxima pauta. Combinado. Vai render. Vai. Beijo, querida. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada.